Convidamos o superintendente do Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, senhor Epaminondas Lino de Jesus. Convidamos também o diretor de documentação do Departamento Intersindical Parlamentar, senhor Antônio Augusto de Queiroz. Palmas a ambos aí. Mais alguém para a mesa? Convidamos o diretor técnico do DIESE, senhor Clemente Gans Lúcio. O senador Rodrigo Hollenberg também se encontra já conosco. Eu estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos, que está um debate sobre a morte de 242 jovens da Boate Kirtz lá em Santa Maria. Então, um debate muito tenso e muito forte. E eles fizeram um apelo enorme para que eu suspendesse aquela audiência pública e pudesse vir aqui, então, com esse compromisso de um projeto de minha autoria, que é essa sessão de homenagem. Eu quero, de pronto aqui, fazer, digamos, esse meu pronunciamento, Toninho. Não sei se o Ulisses Ride pode vir, não sei se está aqui, está em São Paulo, mas para falar sobre o DIAP eu não preciso ler, né? A nossa história do movimento sindical, eu diria que está vinculada diretamente com o DIAP. O DIAP sempre esteve ao nosso lado, na Assembleia Nacional Constituinte, no embate mesmo antes da Assembleia Nacional Constituinte, quando aqui, em plena ditadura, já era o Toninho, era o Ulisses, que sempre estiveram do nosso lado, fazendo o bom debate na construção de políticas sociais, principalmente na ótica do movimento sindical e dos trabalhadores. No longo da Constituinte, eu poderia dizer que foi fundamental. Me lembro, Toninho, aquele encontro na CONTAG, no espaço da CONTAG, onde lá estávamos nós a elaborar aquela proposta que acabou sendo o coração do texto que tratou da ordem social, principalmente do artigo 6º ao 12º e também do capítulo dos servidores públicos, também foi fundamental, e depois trabalhamos e articulamos também a proposta no campo da Previdência, sempre com a participação das entidades e naturalmente, liderados pelo DIAP. Então, o DIAP, nesses seus 30 anos, Toninho, 30 anos de uma história bonita, que é um orgulho muito grande para todos nós. Com esse pronunciamento que faço nesse momento, rápido, mas bem objetivo e sincero, por conhecer o DIAP em toda a sua história e tem um papel fundamental ainda, com certeza, no dia a dia das nossas vidas e que vai continuar acontecendo por muito tempo. Eu, fazendo essa rápida introdução, eu vou convidar o senador Hollenberg, que daqui da presidência, ele faça o seu pronunciamento, depois ele vai passar a palavra para os nossos convidados aqui na mesa. Eu retorno lá à Comissão de Direitos Humanos para fazer o fechamento daquela sessão e volto para cá para liberar daí o senador Hollenberg. Pode ser assim? Estamos aqui trabalhando, trabalhar é isso, né, Hollenberg? E o Hollenberg já vai atender um outro pessoal mais tarde e eu tenho que fechar aqueles encaminhamentos lá da Boate Kirtz, mas não poderia deixar de vir aqui, deixar de abrir essa sessão tão importante dos 30 anos do nosso querido DIAP. Então, nesse momento, eu convido o senador Hollenberg a assumir a presidência. Daqui da presidência ele faz o seu pronunciamento e daí ele convida os nossos membros da mesa a também se posicionarem sobre a importância dos 30 anos. Nesse período, o senador Hollenberg fica aqui e os três falam, dá tempo de eu encerrar a outra reunião. Obrigado, Hollenberg. Você é parceiro sempre. Uma alegria trabalhar contigo. Os nomes dos compromissos.
Era para ter tido o hino nacional, mas ele está com tanta pressa que nem o hino nacional, acho que a gente vai no final. Né? Acho que deixa. Então você pode, só pode fazer o seu pronunciamento. Né? Prezado senhor Epaminondas Lino de Jesus, diretor superintendente do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, prezado amigo Antônio Augusto de Queiroz, diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, prezado senhor Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, prezado senador Paulo Paim, prezados dirigentes sindicais que nos honram com as suas presenças. Eu quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar o senador Paulo Paim pela iniciativa de fazer essa homenagem ao Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Essa é uma homenagem justa, porque se trata de uma instituição que hoje congrega mais de 1.000 entidades sindicais de trabalhadores, congregando centrais, confederações, sindicatos e associações distribuídas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, e que desenvolve um trabalho da maior importância em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros. Quero aqui homenagear um grande brasiliense, uma pessoa que nos é muito querida, especialmente para nós do PSB, que é o advogado trabalhista Ulisses Riedel de Rezende, que foi fundador em 19 de dezembro de 1983, foi um dos fundadores do DIAP, com a finalidade de atuar junto aos poderes da República, em especial no Congresso Nacional, e excepcionalmente junto às Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, no sentido da institucionalização e transformação em normas legais das reivindicações dos trabalhadores. Mas, embora o DIAP tenha sido criado em 1983, a ideia da sua criação surgiu muito antes, em 1988, quando Ulisses Riedel foi convidado pelo governo norte-americano, junto com outros 5 advogados brasileiros, a conhecer a organização sindical americana. E lá, o Ulisses Riedel, junto com esses advogados, conheceu como se organizavam essas organizações sindicais e como atuavam no Congresso Nacional, acompanhando a pauta, a agenda legislativa e interferindo, defendendo sempre o interesse dos trabalhadores e também, ao mesmo tempo, acompanhando e pontuando, dando nota à atuação dos parlamentares em defesa, sempre tendo como critério a defesa dos trabalhadores. Naquela época, o Brasil estava sob o regime dos militares, cujas características ditatoriais praticamente retiraram do Congresso qualquer capacidade legislativa. Assim, a criação do DIAP teve que esperar só após o início da transição democrática, em 1974, e depois do ciclo de greves, em 1978, que a ideia foi se maturando ao longo de todos esses anos e pôde começar a ser articulada. Um dos primeiros grandes líderes sindicais a se interessar e apoiar a criação do DIAP foi o comandante Aloysio Ribeiro, um dos diretores da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Aéreos e Fluvial. Em agosto de 1981, no primeiro Congresso Nacional de Estivadores, Portuários, Marítimos, Fluviários, Aeroviários, Aeronautas e Pescadores, a ideia de se pôr em prática a criação do DIAP, já esboçada por Ulisses Riedel, foi colocada em votação e aprovada. Então, foi aprovado neste Congresso o esboço de um órgão suprapartidário, desvinculado de qualquer corrente ideológica, partidária ou religiosa,
mas comprometido com a defesa dos trabalhadores e comprometido em bem informá-los e também aos parlamentares. Eu faço um registro aqui que me agrada muito, amigo Toninho, que com respaldo neste Congresso, e Ulisses Riedel conta isso algum tempo depois, que aponta como um dos grandes apoiadores da ideia de criação do DIAP, o então presidente da Confederação Nacional dos Jornalistas, Armando Hollenberg, que é meu irmão, e que, no relato do Ulisses Riedel, foi um dos grandes apoiadores da criação do DIAP, especialmente por ter influência na mídia, como presidente da Confederação Nacional dos Jornalistas. Ulisses considerou esse apoio importante. Em seguida, também houve o apoio dos radialistas e dos ferroviários. No dia 19 de dezembro de 1983, 2 dias após o encerramento do estado de emergência que na época vigorava em Brasília, na sede da CONTAG em Brasília foi fundado o DIAP, em uma reunião que contou com 51 entidades que aprovaram os estatutos, elegeram e deram posse à primeira diretoria e definiram a contribuição das entidades associadas. O primeiro objetivo do DIAP, entre 1983, ano de sua criação, até 1987, quando se deu início aos trabalhos constituintes, foi de organizar e planejar sua preparação para a Constituinte de 1987 e 88. Nesse sentido, podem ser apontadas 3 importantes ações da organização: a criação do Jornal do DIAP, em 1985, a publicação do livro Quem é Quem, em 1986, e, sobretudo, a criação de projetos de ação. O lançamento do Jornal do DIAP em 1985 foi importante, pois se estabeleceu como um primeiro canal de comunicação entre a organização e as entidades sindicais. Em 1986, foi publicado o livro Quem é Quem, primeira publicação que, a exemplo do que acontecia no Departamento Legislativo norte-americano, deu notas aos parlamentares de acordo com seu desempenho, no que diz respeito, sobretudo, à defesa e os interesses dos trabalhadores. No caso desta publicação do DIAP, foi avaliada a atuação dos deputados da legislatura 1983-1987. Foi levada em consideração a atuação dos deputados nas votações dos decretos-leis de arrocho salarial, 2004, 2024, 2025, 2065 e 2100, da estabilidade no emprego, das diretas já para presidente da República, do colégio eleitoral, além de declarações dos parlamentares em relação a diversas outras matérias. Mas foi na elaboração dos projetos de ação, isto é, em sua ação propositiva, que o DIAP exerceu seu papel mais importante no período pré-constituinte. A organização elaborou 8 projetos, sendo que os 5 primeiros são anteriores à Constituinte e propunham temas que seriam defendidos pelo DIAP durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Projetos proibindo a demissão imotivada, defendendo o poder normativo da Justiça do Trabalho, um terceiro relacionado com a organização sindical, um outro tratava da ampla garantia ao direito de greve e outro se refere-se às demais questões de interesse do DIAP na Constituinte, como participação nos lucros, a cogestão, a reforma agrária, entre outros. Foram feitos 5 congressos nacionais do DIAP, que resultaram em uma ampla adesão do movimento sindical, a qual é símbolo do documento 22, assinado por 10 confederações e 3 centrais sindicais, além da Andes, no qual se comprometem a apoiar o trabalho do DIAP na defesa dos interesses consensuais dos trabalhadores na Constituinte. Pode-se afirmar que este documento formaliza o projeto elaborado pelo DIAP e significa a vitória da organização no que diz respeito à consolidação de um bloco unificado dos trabalhadores. Nesses 30 anos, o DIAP se constituiu num importante e eficaz instrumento dos sindicatos e dos trabalhadores brasileiros, seja para acompanhar a tramitação de matérias de interesse dos trabalhadores no Congresso Nacional, seja produzindo estudos e pesquisas que ajudaram a elevar o nível de conscientização e de politização dos trabalhadores e os seus sindicatos. Um dos trabalhos mais conhecidos e respeitados pelo DIAP, realizado desde 1994, é a pesquisa que elege os 100 cabeças
do Congresso e, dentre eles, os 10 parlamentares mais influentes do Poder Legislativo, de acordo com a percepção sobre o poder e a capacidade de liderança dos eleitos na definição da agenda legislativa. O DIAP oferece vários serviços para as entidades filiadas e para o público em geral. Diariamente, a agência DIAP confecciona um boletim que é enviado aos filiados por e-mail e disponibilizado na página do departamento na internet. Com periodicidade mensal, publica o boletim e o jornal do DIAP. Além disso, edita séries anuais como os Cabeças do Congresso Nacional, Agenda para Falar com os Poderes e outras publicações, como estudos técnicos, estudos políticos, caderno debate e o diagnóstico da atuação parlamentar de cada um dos deputados e senadores brasileiros. Publicou uma edição histórica, Quem Foi Quem na Constituinte, que rastreou a atuação dos parlamentares durante a Assembleia Nacional Constituinte, avaliando o desempenho dos constituintes na votação de matérias de interesses dos trabalhadores. Ter sido nota 10 no DIAP era motivo de orgulho e ainda é para muitos constituintes. O DIAP cumpre um papel muito importante no sentido de assessorar as entidades sindicais e o movimento popular em suas demandas no Congresso Nacional. Faz isso de uma forma transparente para que os cidadãos em todo o país tenham acesso às informações de sua atuação. As principais conquistas aprovadas no Congresso Nacional, principalmente na elaboração da Constituição de 1988, tiveram a marca do DIAP. Em 1986, por exemplo, ocorreu uma reunião histórica na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, em que participaram os principais dirigentes sindicais do país e a bancada sindicalista. Na ocasião, o DIAP apresentou uma proposta que passou a ser defendida na Constituinte de 1988. Hoje, 80% dela está incorporada no capítulo da Ordem Social da Constituição Cidadã. Há na história ainda outros registros de momentos memoráveis em defesa dos trabalhadores dos setores público e privado, do campo e da cidade e de aposentados e pensionistas, com a participação decisiva do DIAP. Na elaboração da primeira lei do salário mínimo e da política salarial, foi o DIAP o grande colaborador para a elaboração do texto base, assim como na luta para o avanço de uma redação que garantisse direitos aos trabalhadores brasileiros. Eu, pessoalmente, tenho uma gratidão muito grande ao DIAP, de forma muito especial ao Toninho do DIAP, porque eu disse isso aqui outro dia, quando o senador Paim anunciou essa sessão, logo que me elegi deputado federal e procurava algumas pessoas mais experientes para me aconselhar em relação ao mandato, algumas das sugestões, das avaliações e sugestões trazidas pelo Toninho foram extremamente relevantes para o sucesso do meu mandato como deputado federal. Portanto, para mim, como parlamentar e hoje líder da bancada do PSB no Senado, é sempre bom saber a opinião do DIAP sobre os temas de interesse dos trabalhadores que tramitam no Congresso Nacional. Portanto, me sinto muito honrado, muito feliz e na obrigação de estar aqui para parabenizar o DIAP e todas as entidades sindicais que fazem parte do DIAP pelo relevante e importantíssimo trabalho que desempenha no Congresso Nacional em defesa dos trabalhadores brasileiros. Vida longa ao DIAP. Parabéns.